Olá! Hoje a gente começa com o material da aula de defensivos agrícolas na saúde e nos ecossistemas, tá? Esse material é do currículo em ação, do Centro de Mídias, do Governo do Estado de São Paulo, ok? Então, aula de biologia do segundo ano do ensino médio. E aí, vamos começar com o que a gente vai estudar, né? Os conteúdos são relações ecológicas, controle biológico, sistema reprodutor de plantas e com flores, né? Então, a gente vai trazer umas questões para nós pensarmos sobre esses assuntos, com o objetivo de avaliar, né, a saúde ambiental, o risco dessa saúde do meio ambiente, do uso de alguns defensivos agrícolas e relacionar os impactos dos defensivos agrícolas às relações ecológicas. Tudo bem? Quando vocês pegarem essa aula, eu vou ter colocado na semana anterior uma aula específica para revisar relações ecológicas. Mas claro que, né, à medida que essa aula for andando, eu vou revisando, vou falando das principais relações que vão aparecer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou sair da frente daqui do texto para não atrapalhar. Morte de 500 milhões de abelhas é consequência de agrotóxicos. Produção agrícola baseada em uso indiscriminado de pesticidas gera ciclo vicioso ao danificar polinizadores naturais. Jornal da USP, né, a fonte dessa notícia, e diz aí nesse excerto, né, nesse pedacinho do texto. O que acontece é que as abelhas precisam buscar néctar e pólen das flores e elas acabam visitando as plantações. E esse uso de agrotóxicos, que aqui no Brasil está se tornando cada vez mais intenso e prejudicial, pode levar à morte essas abelhas, afirma Francois, especialista em abelhas. O regimento de agrotóxicos no Brasil está indo em direção contrária dos países desenvolvidos. Que os países desenvolvidos estão fazendo. Os agrotóxicos estão banidos na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo. E aqui no Brasil estamos seguindo o caminho inverso, liberando cada vez mais agrotóxicos. Na aula anterior, a gente vê justamente a liberação e a nova classificação, né, que começou em 2019, desses agrotóxicos que foram, né, foi bem ampliada. E aí a gente tem alguns exemplos de umas abelhinhas, né, exemplos de abelhas sem ferrão, abelhas nativas, e a notícia segue falando, né, que a importância das abelhas vai muito além da produção de mel, tendo papel fundamental na polinização. As abelhas do mundo são responsáveis pela polinização de 75% de todas as plantas com flores que temos disponíveis no planeta, tá bom? E aí vai ter a sugestão para que vocês conheçam mais, né, sobre as abelhas nativas sem ferrão. E a gente tem já uma pergunta aí, que seria: quais são os impactos de uma possível extinção das abelhas, que uma possível extinção das abelhas poderá causar no meio ambiente? Para ajudar a gente a pensar um pouco sobre o assunto, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que vai nos ajudar a pensar um pouco nessas consequências, tá? Mas anotem aí, tirem um print da pergunta, e essa pergunta, a partir desse vídeo, a gente vai tentar responder, tá? E também vocês podem responder isso a partir do conhecimento prévio de vocês. O que será que muda, né, se houver a extinção das abelhas? Então, vamos tirar aqui da nossa tela principal e vamos aqui apresentar para vocês um vídeo bem bacana. Compartilha a tela. São extremamente importantes para toda forma de vida, para as plantas, os animais, os decompositores e também para nós. No nosso último vídeo sobre as abelhas, falamos um pouco sobre como é sua vida e sua estrutura social. Agora está na hora de falar um pouco sobre a importância desses bichos para a natureza e deixar claro porque sem elas estaríamos ferrados. Então bora aprender mais um pouco depois da vinheta. O equilíbrio da natureza permite o desenvolvimento, e para isso, os seres dependem uns dos outros, como é o caso de toda a natureza com as abelhas. As abelhas vão por aí buscando pólen e néctar de flores para levar para os seus favos. Você sempre vai ver abelhas em lugares que nascem flores. Elas fazem isso porque o pólen e o néctar são fontes de vitaminas, proteínas, açúcares e sais minerais para a sua sustentação. As abelhas guardam o néctar e pólens e transformam em mel. Por isso suas colmeias estão sempre cheias de mel. Mas além de produzir o mel, que é bem importante para seres vivos como nós, os humanos, elas também realizam a polinização em seus voos. Mas o que é polinização?
Polinização é o processo de fertilização das plantas, sua reprodução. Ou seja, uma plantinha tem o pólen em sua flor, e esse pólen deve ser levado para outra flor para que elas possam se reproduzir. Há muitos meios disso acontecer, como por exemplo por meio do vento, da chuva, ou até mesmo do pólen caindo em outra flor por causa da gravidade. Mas também muitos animais fazem o transporte desse pólen, como é o caso das abelhas ou até do beija-flor. As abelhas vão atrás do néctar das plantas e acabam por fazer o transporte. Elas são atraídas pelo cheiro da flor e pela cor de suas pétalas. Existem alguns casos de plantas que precisam que sua polinização seja feita com espécies específicas de abelhas, como é o caso do maracujá com a abelha mamangava. Porém, as abelhas mamangavas estão desaparecendo e por isso a polinização do maracujá muitas vezes tem sido feita manualmente. Caso contrário, ficaremos sem maracujá na natureza. Tá vendo como elas são importantes? Sem a polinização, deixamos de ter diversos tipos de alimentos, pois ela faz com que as plantas deem mais frutos e melhores, mais saudáveis, maiores, mais saborosos e com mais sementes. E é válido lembrar que não somos só nós que dependemos dos frutos da natureza, pois existem muitos animais herbívoros por aí. Sem as abelhas, eles não teriam seu alimento e morreriam. Fora que 75% das espécies de plantas cultivadas para a alimentação dos humanos dependem da polinização. Imagina que bagunça se elas entrem em extinção. O ecossistema entraria em colapso por falta de comida. Mas como nós podemos cuidar para que as abelhas continuem existindo? Bom, basta cuidar do meio ambiente. As abelhas precisam de água para sobreviver, de plantas para se alimentar e polinizar, de sol para se orientar. Preservar a natureza é a melhor maneira de preservar as abelhas e assim garantir a sobrevivência do ecossistema. É importante plantar muitas árvores e flores nos jardins para que elas tenham moradia e alimento. E não usar agrotóxicos, pois eles podem contaminar o pólen e o néctar, contaminando por consequência o mel e as abelhas. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Pois é, se liga no estrago que estamos fazendo. É importante lembrar sempre que sem abelhas dançamos. Nós dependemos dos animais e das plantas para existir, e estes dependem das abelhas, logo nós dependemos das abelhas. Então, galera, cuide do meio ambiente, cuide das abelhas. Muito bem, né? Tiramos aqui, né, o videozinho, então a gente se falou aí da importância das abelhas, e aí uma das falas, né, do vídeo é justamente dessa importância, né, das abelhas e como as abelhas, elas são responsáveis pela polinização de 75% das coisas que a gente se alimenta. Então, se a gente não tiver as abelhas, não vamos ter as variedades, né, de alimentação, e além disso, a gente tem que pensar que todos esses vegetais, essas frutas, são bases de várias cadeias alimentares. Então, a gente vai ter um reflexo em cadeia de empobrecimento nos ecossistemas. E aí, a gente tem uma lembrança aqui das relações ecológicas. Opa, desculpa. Essas relações ecológicas são interações que ocorrem entre os seres vivos e podem se estabelecer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, a gente tem dois termos que aparecem aí. Relações intraespecíficas são aquelas que se dão dentro da espécie, intraespecífica. Entre espécies diferentes, a gente chama de relações interespecíficas. Como a gente usa em interclasse, sabe? É o mesmo tipo de prefixo entre duas salas diferentes. Aqui inter específica entre espécies diferentes. Intra, dentro da mesma espécie, tá? Então, indivíduos da mesma espécie. Ela pode ser harmônica, quando ninguém é prejudicado, ou ambos saem beneficiados, ou um é neutro, não atrapalhado nem ajudado, e outro é beneficiado. E pode ser desarmônica, quando alguém nesse rolê aí, nessa relação, sai perdendo, tá? Vou dar um exemplo. Relação harmônica. Quando você tem a abelha polinizando uma planta, a planta ganha, porque a polinização é o sexo da planta, tá? Ela está conseguindo trocar material genético com um indivíduo da mesma espécie. Isso, aumentar a variabilidade genética dos seus filhotes, dos seus descendentes, é algo muito importante para a espécie, tá? Está passando seus genes adiante. Sucesso evolutivo, sucesso de reprodutivo é importante para a biologia, né, para a manutenção das espécies. Então, é uma relação harmônica. E a abelha está ganhando o quê? Seu alimento, néctar,
vai ser levado ali para nutrir a sua colmeia. Relação disharmônica, quando deixa eu dar aqui, a joaninha, que está aí na imagem, preda o pulgão, que também está na imagem. O pulgão é um parasita da planta. Então, tanto para o pulgão que está sugando a seiva da planta é uma relação desarmônica, porque o pulgão está ganhando alimento, mas ele está prejudicando a planta, tá? Está sendo drenada, que vai ter perda da sua saúde, perda da sua produção, então ela é prejudicada. Então, o pulgão ganha e a planta perde. E a joaninha também tem uma relação de harmônica com o pulgão, porque a joaninha é predadora, ela se alimenta, caça, mata para se alimentar da presa pulgão, tá bom? Então a gente tem duas relações aí nessa pequena imagem representadas: predatismo, joaninha comendo pulgão, e parasitismo, pulgão parasitando plantas, sugando sua seiva, tá? Lembrando que a diferença é que o parasita não tem intenção de matar, não mata para se alimentar. Pode até gerar o óbito, né? Numa situação extrema de parasitismo, gerar a perda do hospedeiro. Mas não é o objetivo do parasita, porque o parasita quer que você continue vivo para continuar te parasitando, tá bom? Então, são alguns exemplos só para a gente recordar, né, desse conteúdo. E a gente tem que esse conhecimento a gente pode usar para o controle biológico de pragas de agricultura, tá? Então, é um método de controle em que a gente usa o conhecimento biológico dessas relações ecológicas de uma forma em que a gente usa uma forma sadia, racional, de controlar as pragas utilizando conhecimentos de ecologia. Então, o objetivo é usar inimigos naturais, como o caso, por exemplo, eu estou tendo uma praga de pulgão, tá com a joaninha ali. Ela vai ser o predador natural. Quando acabar o alimento pulgão, a população de joaninhas também vai ser controlada por falta de alimento, tá bom? Então, não vai deixar resíduos químicos, não vai deixar substâncias para bioacumularem nos tecidos orgânicos, né, dos indivíduos envolvidos que têm contato com os agrotóxicos, não vai percorrer a cadeia alimentar, né, por um processo de biomagnificação. Esses defensivos agrícolas químicos não vão estar presentes, né, causando poluição do ar, dos lençóis freáticos, dos córregos de água, né, dos aquíferos. Então, é algo que tem uma coisa interessante, tá bom? E aí, quem podem ser esses agentes que fazem o controle biológico? Os artrópodes são os animais que têm pezinhos, patinhas articuladas, exoesqueletos, vocês devem ter lembrado lá de ter visto no fundamental. Predadores essa classificação de acordo com a relação ecológica estabelecida, que vai predar, vai matar para se alimentar de uma presa, tá? Parasitoides, que a gente já comentou o que, né? O parasita atrapalha o hospedeiro para se alimentar de partes dele enquanto ele está vivo, isso vai minar a saúde do seu hospedeiro. Ou micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias, tá bom? E aí a gente tem uma notícia aqui, né? Controle biológico de pragas na agricultura, isso aqui é um livro, né, eletrônico da Embrapa. A Embrapa é um site interessante para se abrir, vai ter vários cursos, ou vai te indicar vários cursos, vários materiais de leitura, vários e-books, que falam dessas pesquisas, né. A Embrapa é a empresa brasileira de agropecuária, de pesquisa em agropecuária. Então, vão ter esses volumes que justamente são pensados com base em pesquisas para que a gente faça o manejo mais ecologicamente correto, ecologicamente equilibrado das culturas, tá bom? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo que fala desse manejo ecológico na prática. Um minutinho só, para eu poder.
Aí vocês viram, né? Embora tenha uma musiquinha muito tranquila do fundo, não se iludam. Isso para os pulmões deve ser um filme de terror, uma trilha bem assim, predador, tubarão, sabe? Tum, 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 porque é um predador voraz indo lá cair. Mas a gente vê, né, como ele é um predador eficiente dos pulmões, que está aí, então, beneficiando o plantio. Então, vou voltar aqui para os nossos slides. E aí a gente tem que pesquisas agropecuárias envolvendo controle biológico esperam reduzir o uso de pesticidas defensivos agrícolas empregados no manejo de pragas, colaborando para a melhoria dos produtos agrícolas, a redução da poluição ambiental, a preservação dos recursos naturais, sustentabilidade de agrossistemas. E a gente, agroecossistemas, perdão. E nas aulas passadas, o que a gente viu? A gente viu os problemas trazidos pelos defensivos agrícolas, os pesticidas, herbicidas, agrotóxicos, estão dentro da linguagem mais comum, mas que é sinônimo dos defensivos agrícolas. E o objetivo dessa aula é a gente conhecer algumas alternativas, e uma alternativa é o controle biológico. Então, quem faz esses estudos, né? Descobrir quem são os defensivos agrícolas, quem são os predadores, os fungos, os micro-organismos que podem nos ajudar a fazer controle de pragas, né? Da agricultura. Aquilo, praga a gente vai chamar na agricultura, e praga também é um conceito muito relativo a qualquer ser vivo que causa um prejuízo para aquela agricultura, tá bom? Para aquela criação. Então, um pulgão na natureza ali, né? Tá fazendo seu papel, mas numa plantio é uma praga que está causando prejuízo. E aí quem vai fazer os estudos são os agrônomos, biólogos, especialistas em meio ambiente, a gente tem pessoas formadas em ecologia, os ecólogos, né? Temos os gestores ambientais, temos a engenharia ambiental, né? E outras diversas engenharias que vão estão ali tangenciando a área de meio ambiente, como a engenharia agronômica, engenharia florestal, a zootecnia, e são áreas aí, então, que vão se dedicar a essas pesquisas porque estão ligadas a essa área importante, né, de produção econômica do nosso país. Vamos ali. E aí, outras aplicações do controle biológico. Aqui se pede para a gente fazer análise do infográfico e que a gente responda a pergunta: é possível traçar uma proposta de controle do mosquito Aedes aegypti aplicando o método de controle biológico? Então vamos parar para pensar. Né? O Aedes prefere água parada. Na natureza tem predadores que comem as larvas e adultos, aves, outros mosquitos, libélulas, peixes, cágados, girinos, sapos e rãs, aranhas. A água do pneu é morta, sem bioma, sem predadores. Então, aqui tem predador, logo os ovinhos vão vingar. Se ela colocasse no ambiente natural, a gente teria vários predadores para fazer o controle biológico desse Aedes. Então, pensando nisso, será que a gente conseguiria pensar numa proposta para controle biológico do Aedes? Pensando nisso, infográfico? Vou deixar aqui uns minutinhos para vocês poderem responder essa questão, tá bom? Então, vamos usar nossa hora, mão na massa, a hora da atividade. Deixar uns 3 minutinhos aqui para vocês pensarem no assunto.
Muito bem. Então, voltamos aí, né? Pensamos um pouquinho. Então, quais são as estratégias que vocês conseguiram pensar para controle do Aedes aegypti, pensando nesse controle biológico? E aí, tá certo a gente começar a pensar que num ambiente urbano que está realmente muito modificado, em que a gente não tem essas espécies de rãs, aranhas, libélulas presentes, né? Aves extremamente empobrecidos, ambientes urbanos, a gente vai ter uma menor quantidade dos predadores naturais. Sem os predadores naturais, esses insetos tendem a aumentar a sua taxa de reprodução, gerando todo o problema que a gente tem, né, ciclicamente, todos os anos na época de chuva, com a explosão de casos de dengue, né? E nós temos aí, né, então, essa, essa, essa ideia de que construir ambientes ecologicamente ajustados, em que a gente consiga ter a presença de predadores, vai diminuir a presença do vetor da dengue, né? O vetor é um inseto que transmite um agente etiológico é aquele que causa doença. No caso do Aedes aegypti, ele transmite uma das 4 variantes do vírus da dengue, né? E causa essa doença que a gente tem todos os anos ciclicamente enfrentando como problema. E aqui, né, a gente tem no próprio slide uma ideia interessante. O uso de predadores naturais contra mosquitos não é novidade. Mesmo assim, controlar surtos de dengue em centros urbanos é um grande desafio, em razão do desequilíbrio ecológico das cidades. Com menos áreas verdes, predadores naturais, a população de mosquitos consegue crescer rapidamente. Além disso, por conta da fragilidade de políticas de gestão de resíduos sólidos, pneus, latas, plásticos e outros objetos, os quais podem acumular água parada, servem de criadouros urbanos do mosquito da dengue. No entanto, em um ambiente equilibrado ecologicamente sem lixo acumulando água, os mosquitos encontram numerosos predadores ou inimigos naturais. Então, lá num lago de água limpa, os predadores encontrariam inúmeros, né, as aves, os peixes, os girinos, as rãs, pererecas, os sapos, encontrariam vários predadores. No ambiente da latinha que jogaram ali na calçada, não vai ter nenhum predador natural, mas só vai ter a fonte de água que o mosquito da dengue precisa para se reproduzir. E aí, né, eu vou pular esse slide, porque né, é uma proposta de pesquisa que não vai caber nesse momento. E vamos passar para essa análise de imagem. A gente tem 2 flores aqui cortadas ao meio, e a gente tem as anteras. As anteras são essa parte amarelinha, tá? Que essas hastes amarelinhas onde a gente tem o pólen, que é a parte reprodutiva masculina da flor, e essa parte do meio, que é o estigma, tá? É a parte verdinha ali, né? Tá assinalado aqui à direita para vocês como estigma, é a parte feminina. Na base ali vocês vão ver o ovário e o óvulo. Então a gente vê a parte feminina da planta, a parte masculina, tá bom? Na antera, com os grãos de pólen são levados pelo indivíduo aí, que é a abelha que está representando o polinizador, para o estigma feminino. Qual processo é esse que está representado na imagem? A gente, no videozinho de entrada da aula, foi apresentado esse termo. Que processo biológico está acontecendo aí? E que esse pólen é levado da parte masculina de uma planta para a parte feminina de uma outra planta. E aí vocês vão escrever aí e também vocês vão pesquisar qual é a relação ecológica presente nessa imagem, tá? Eu dei de exemplo no começo da aula. Então, dê uma pesquisada. Eu vou marcar aqui 10 minutos em que vocês vão ter para poder escrever as suas ideias, ok? Então, nosso bannerzinho que eu tinha esquecido de tirar, ainda já está aí de hora da atividade. Vou desligar aqui o microfone e deixar o cronômetro para vocês poderem trabalhar em paz.
bem, vamos retomar aqui. A gente teve mais ou menos 10 minutinhos para fazer, né, as propostas, e aí o que a gente vai ver aqui, né? O fenômeno que está acontecendo na imagem é a polinização, né? E a relação ecológica que acontece é uma relação ecológica chamada de simbiose, né? Em que os dois seres vivos, que é uma relação harmônica, né? Porque os dois seres vivos são beneficiados, do tipo interespecífica, se estabelece entre duas espécies diferentes, tá? Interespecíficas, no caso a planta e a abelha, né, que está representada aí no slide para vocês, e é a relação ganho-ganho, os dois organismos vivos envolvidos estão ganhando, tá bom? Estão tendo um benefício. A planta ganha, ajuda na sua reprodução, a abelha ganha, ajuda para se alimentar, né? Então, vamos aqui. A gente não são só as abelhas que são polinizadoras, a gente tem vários outros polinizadores, né? Aí você tem alguns exemplos, né, de mosquitos, coleópteras, né, que são os besouros, borboletas, enfim, vespas, vários tipos. E se elas desaparecerem, esses insetos polinizadores, a gente vai ter, né, declínio e extinção de espécies de plantas, né? E quais são motivos para elas entrarem em extinção? Introdução de espécies exóticas, poluentes ambientais agrotóxicos, a retirada de hábitats naturais, a própria derrubada e retirada de plantas que servem de alimento para esses polinizadores, além das mudanças climáticas. Tudo isso, pela união dos poderes do mal, estão levando aí os polinizadores à extinção. Um outro ponto aqui, né? Então, a gente tem aqui a definição, um pouco mais detalhando sobre o que é essa polinização. É a transferência desse pólen, a gente vê na imagem a abelhinha bem suja, né? De pólen, toda coberta de pólen. E essa transferência pode ser feita por seres vivos, que transportam o pólen, fatores bióticos, né? O exemplo dos organismos vivos que a gente viu no slide são exemplos desses polinizadores. Podem ser polinizados por aves e mamíferos. Um importante polinizador são os morcegos, tá? E por meio de fatores abióticos, como o vento, a água. O milho é um exemplo de planta que é polinizada pelo vento, tá? Entre os animais, as plantas merecem destaque. Entre os animais, as abelhas merecem destaque, pois polinizam mais espécies do que qualquer outro ser vivo. Por isso que a gente se preocupa tanto com a extinção das abelhas. Os agentes polinizadores vivos são atraídos pelas espécies vegetais, por causa do pólen, das cores vibrantes, do néctar doce, dos óleos aromáticos, né, do cheiro da planta, das cores vibrantes. Tudo isso vai atrair polinizadores específicos. A polinização é essa transferência dos grãos de pólen, que esses grãos amarelinhos estão cobrindo aí as abelhas, que saem das anteras, da parte masculina das plantas, para o estigma, que é a parte feminina da planta, como a gente viu lá no infográfico das questões, tá bom? Isso faz com que exista o cruzamento do material genético entre dois indivíduos, fazendo com que a planta faça o seu sexo, né? Sexo em biologia é quando a gente tem essa troca de informação genética. A gente vai formar, pelo sexo, na biologia, um novo conjunto de genes inédito, né? Quando ocorre em uma mesma planta, a gente fala de autopolinização. Então, plantas podem se autopolinizar. O pólen da antera da flor pode polinizar sua parte feminina, e isso ela faz, então, o cruzamento dela com ela mesma. Mas quando a gente fala de a flor de uma planta cruzando com outra flor de outra planta, aí a gente fala de polinização cruzada, que é mais interessante, né, biologicamente, porque a gente está falando de uma maior quantidade de genes resultantes dos seus descendentes, tá bom? E aí tem coisas que a gente pode pensar que são, né, que a gente pode discutir e retomar em aula, que qual o impacto dos defensivos agrícolas no ambiente, pensando, né, no efeito deles para esses polinizadores,
para as cadeias e teias alimentares, se vai ter problema para os polinizadores, o que vai acontecer com a polinização das angiospermas, que são essas plantas que têm flores e frutos, e para a saúde humana e o ecossistema, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? Qual a importância desses defensivos agrícolas e que tipo de impactos podem gerar.